E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto esse segundo volume aqui, quanto os outros volumes, pelos links na descrição. Se você comprar por lá, eu ganho uma comissão em cima desse valor. Para vocês sair a mesma coisa do que se vocês comprassem pela Amazon normalmente, mas eu ganho um dinheirinho em cima disso, o que é sempre muito legal, e no final todo mundo sai ganhando. E, bom pessoal, vocês também podem ajudar o canal de outras maneiras, por exemplo, mandando um Pix pelo código que tem aí embaixo, pela chave que tem aí embaixo, e também através do Apoia-se. Nós já temos 6 apoiadores lá, 2 anônimos, razões pelas quais eles estão com um negocinho privado ali, razão pela qual eu não vou falar o nome deles. Mas então gostaria de agradecer aqui aos 6 e gostaria de mencionar os nomes do Nivaldo, do Pedro Barbosa, do Pedro Henrique e do Matheus Reis, que estão ajudando aí o canal lá no Apoia-se. Você pode doar mensalmente o valor que você quiser a partir de R$2 pelo link na descrição, tá bom? Então acessa aí e ajude o projeto a se manter, porque esses livros são bem caros. E, bom, pessoal, hoje nós estamos aqui, novamente, no segundo volume, para continuar na resenha da história da filosofia. E fazendo uma breve recapitulação, e um aviso também, eu lembro de que nós estamos, por enquanto, falando da patrística grega, do ramo grego da patrística, do ramo oriental. Depois falaremos do ramo ocidental. Então eu recordo vocês aqui de que a gente está com essa quebra temporal aí, A gente vai narrar vários acontecimentos em ordem no Oriente e depois a gente vai voltar, dar uns passos atrás nos séculos e falar um pouco sobre o que aconteceu no Ocidente. É isso nos próximos vídeos. Então, por enquanto, a gente está falando aqui da patrística grega e não da patrística latina. Nos últimos vídeos falamos dos padres capadócios e no vídeo de hoje a gente vai falar de Pseudo-Dionísio Areopagita. É uma figura muito importante do cristianismo, é um autor muito citado por, acho que todos que vieram depois, certamente é um dos grandes autores desse período. E o Reale fala dele hoje pra gente, Esse vai ser o tema do nosso vídeo. Bom, começa o Reale falando o seguinte: entre os séculos V e VI viveu o autor que se denomina Pseudo-Dionísio Areopagita, que foi confundido com aquele Dionísio que São Paulo converteu com seu discurso no Areópago. Então, o Pseudo-Dionísio é porque ele assina como Dionísio suas obras, pretendendo ser o Dionísio do qual a Bíblia fala, que foi convertido por São Paulo no Areópago, por isso que Areopagita. Então, por esse motivo que nós o chamamos Pseudo-Dionísio Areopagita, porque ele se passa por aquele Dionísio que é retratado na Bíblia, que foi convertido por São Paulo. Ele até escreve uma carta a São Paulo, ou a algum outro apóstolo, não lembro agora direito, mas enfim. Então, o autor original, obviamente que o Dionísio que foi copiado, o Dionísio do apóstolo Paulo, viveu lá perto do século I, o apóstolo Paulo. Mas o Dionísio que escreveu essas obras das quais a gente vai falar aqui hoje, ele viveu entre os séculos V e VI, em algum momento por ali. Então é um autor já bem posterior e que vai, como eu falei, fazer um marco na história da teologia, da filosofia, porque ele vai trazer e vai aprofundar muitas noções muito importantes que vão perdurar até hoje, que realmente algumas delas não vão ser abandonadas. Sob seu nome, o Dionísio Areopagita, chegou-nos um corpus de escritos que teve grande repercussão na Idade Média, E os tratados são a hierarquia celeste, a hierarquia eclesiástica, os nomes divinos, a teologia mística e as cartas. Salvo engano, tem tudo isso em português, exceto a hierarquia eclesiástica. Eu não consegui achar sobre a hierarquia eclesiástica em português, pelo menos não na Amazon. Eu procurei um pouco em outros lugares, também não consegui achar. E ele fala aqui que a própria estrutura hierárquica do paraíso de Dante foi influenciada pela concepção hierárquica da realidade de Dionísio. Então, o próprio Dante, na Divina Comédia, final da Idade Média, ele se inspira na configuração na organização que o Pseudo-Dionísio faz
acredito que seja na hierarquia celeste, né? Falando dos anjos, dos demônios e tudo mais. Então, para vocês verem o alcance dessa obra, né? Até hoje, assim, ela em nenhum momento deixou de ser comentada. Então, interessante isso para a gente ter uma ideia da profundidade desse autor. Bom, mas o que o Dionísio vai dizer então, né? Segundo o Reale aqui, o Dionísio repropõe o neoplatonismo em termos cristãos, né? Então, o neoplatonismo, a gente lembra aqui principalmente de Plotino, mas também Amônio Sacas, né, mestre de Plotino, e de todos aqueles que vieram depois, né, Próclo, Jâmblico, Porfírio, todo esse pessoal. Tem vídeo sobre eles aqui no canal, vocês podem voltar aí e ver. Temos um vídeo sobre Plotino e o neoplatonismo, falamos do Plotino e do Amônio Sacas também, um pouco. E também tem um vídeo sobre o Próclo e sobre o desenvolvimento do neoplatonismo, né, as diversas formas que ele assumiu depois com esses autores, Jâmblico, Porfírio e tudo mais. Sobretudo, o neoplatonismo tal como se configurara na formulação elaborada por Próclo, né? O Próclo, como eu acabei de dizer, já temos vídeo dele aqui no canal, e para fazer uma breve recapitulação, um dos diferenciais do Próclo, né, pelo menos a esse diferencial que o Reale dá mais evidência, dá mais espaço, é a questão do aprofundamento que ele faz em relação aos momentos das procedências das hipóstases, né? Há o uno, primeiramente, o uno bem, e do uno bem surge o nous, né, o espírito, o intelecto, enfim, e o ser, né, outra forma de se referir a ele, e após isso, do nous vem a alma. E aí então vem depois a realidade sensível, né? Então você tem essas três hipóstases, né, o uno, o nous e a alma, que está muito bem explicada. Modéstia à parte, eu gostei bastante daquele vídeo, está explicadinho lá no vídeo do Plotino. Mas o Próclo ele faz um aprofundamento de como cada uma dessas realidades vai derivando uma da outra, né? Ele coloca uma estrutura triádica nessa processão, né, falando que há um momento de permanência, um momento de processão e depois um momento de retorno, né, como se estivesse bebendo água do princípio, né, voltando bebendo do princípio para poder permanecer e então depois gerar as outras hipóstases. Esse processo triádico está explicado lá no vídeo do Próclo, né? Se eu voltar aqui para aprofundar tudo de novo, vai ficar um vídeo muito grande, né? E, bom, como eu já fiz um vídeo sobre isso, acho que não vale a pena trazer de novo. Mas então é importante a gente lembrar disso, né? Existem esses três momentos da processão, né? O uno permanece em si, no primeiro momento, uma certa potência, né, transborda dele, deriva dele, depois ela retorna a ele, gerando a próxima hipóstase e ganhando consistência, né, nesse retorno que ele faz. Mas o que mais se destaca nesse corpus, que contém muitas concepções bastante sugestivas, é a formulação da teologia apofática, ou negativa. Então, teologia negativa. Eu já cheguei a mencionar isso aqui em alguns outros vídeos, né? A ideia de que você se refere a Deus, não falando do que ele é, mas falando daquilo que ele não é, né? Dizendo o que Deus não é, ao invés do que Deus é, para tentar se aproximar dele, para tentar entender, na medida do possível, o que é Deus, através do que não é Deus. É muito interessante isso. E, bom, vamos dar uma aprofundada aqui. Segundo o Dionísio, Deus pode ser designado por muitos nomes extraídos das coisas sensíveis e entendidos em sentido translato, enquanto e à medida que ele é causa de tudo. Então a gente pode se referir a Deus de várias maneiras. A gente pode usar nomes positivos para se referir a Deus. A gente pode dizer que Deus é Criador, que Deus é Pai, né, que Deus é Senhor. Nós podemos usar essas terminologias, né, para nos referirmos a Ele. E elas não estão erradas. Elas não estão de todo erradas. Mas também não estão de todo certas, como a gente já vai ver. Mas percebam aqui que ele fala, né? Ele pode ser designado por muitos nomes, extraídos das coisas sensíveis e entendidos num sentido translato. Então, por exemplo, quando eu chamo Deus de Pai, o que eu estou dizendo? O que está subentendido aí, né? O que está pressuposto? Está pressuposto que eu vi um pai, né, um pai de fato, né, um pai como o meu pai, como o seu pai, e vi um filho, como eu, como você, enfim. Talvez vocês também sejam pais, enfim. Mas fato é, eu vi na realidade sensível um pai e um filho sensíveis,
e eu captei essa relação que existe entre eles. Eu vi que o pai é pai em relação ao filho, o filho é filho em relação ao pai. E, ok, isso está perfeitamente correto, eu percebi isso na realidade. E aí surge a noção de paternidade. O pai é pai em relação ao filho, o filho é filho em relação ao pai. Isso se dá entre duas coisas sensíveis, concretas. A partir do momento em que eu capto essa noção, quando eu olho para Deus, eu reconheço, de certa forma, essa relação. Deus é nosso pai, mas não é pai no sentido em que o meu pai é meu pai, em que o seu pai é seu pai, em que você é pai do seu filho, dependendo aí de, enfim, talvez você tenha filhos. Então, eu tenho uma transposição de uma relação, digamos assim. Eu tenho, como ele fala aqui, um nome, pai, que eu captei das coisas sensíveis, e eu entendi esse nome, eu estendi esse nome para um sentido translato que ele coloca aqui, para um sentido um pouco mais abrangente, para eu poder fazer essa espécie de analogia. Porque se você parar para pensar, Deus não é exatamente o meu pai. Por exemplo, o que caracteriza um pai? O que caracteriza um pai, na realidade sensível, como a gente vê a coisa acontecendo, o pai se juntou com a mãe, é aquela história que vocês já conhecem. A abelhinha do papai foi ali na florzinha da mamãe, e enfim, aí veio a cegonha e tal, e tem todo aquele processo. Isso que faz um pai ser um pai. O filho ter os genes do pai, através da relação sexual, o ato foi consumado ali, a criança foi concebida e pronto, aquele cara agora é pai. Ser pai envolve um ato sexual, envolve toda uma série de causas intermediárias, uma série de processos da realidade sensível. Porque o nome que a gente deu para essa relação pai foi o nome que a gente deu para coisas da realidade sensível. A gente viu pais e filhos, viu essa relação e extraiu dali esse conceito. Que envolve, como eu falei, todos esses processos materiais. O pai foi lá, colocou a abelhinha ali na florzinha da mamãe e tudo aquilo que vocês sabem como funciona. Mas Deus não fez isso com a gente. Deus não fez isso com ninguém para dar a gente. Em termos mais explícitos, Deus não fez sexo com ninguém. E isso é essencial para a noção de pai. Do mesmo modo, a gente poderia falar da noção de senhor. O senhor pressupõe um escravo, uma relação de dominância que se encontra ali no plano material. Ele tem um poder terreno, de mandar e desmandar. O poder que Deus tem é num sentido diferente. Não é exatamente isso. Mas a gente pode se referir mais ou menos por analogia. Não é um termo errado, mas ele não descreve perfeitamente. Se a gente for listando, como eu falei, algumas características da relação sensível entre um pai e um filho, Deus não vai ter essas características. Como eu disse, Deus não fez sexo com ninguém para eu nascer. Então, tomando literalmente a ideia de pai, a gente poderia dizer que ele não é meu pai. Só que o ponto aqui é exatamente esse. A gente até pode usar essas palavras para se referir a Deus. Só que, como ele diz aqui, isso é um nome que é extraído da realidade sensível por nós e é transposto para Deus de maneira imperfeita. Sempre de maneira imperfeita. Mas ainda assim existe essa possibilidade. É possível usar nomes de coisas sensíveis para se referir a Deus. Então, essa é uma possibilidade. De modo menos inadequado, Deus pode ser designado por nomes extraídos da esfera das realidades inteligíveis, como belo e beleza, amor e amado, bem e bondade, e assim por diante. Então, parece que a gente tem um primeiro nível aí de formas de se referir a Deus, um nível inferior, que é essa primeira que eu mencionei, de se referir a Deus através dos nomes que a gente extrai das coisas sensíveis. Então, Pai, o Senhor, eu dei algum outro exemplo, não lembro qual foi, Rei, talvez, também é uma possibilidade, mas enfim, a gente pode se referir a Deus desse modo. Só que, como eu já expliquei, de um modo bem imperfeito. De um modo um pouco mais perfeito agora, existe essa segunda possibilidade que o Pseudo-Dionísio abre pra gente. É possível se referir a Deus de uma maneira um pouquinho melhor, um pouco mais precisa, digamos assim, um pouco mais adequada,
usando termos da realidade sensível, da realidade inteligível, perdão. Então, usando conceitos da realidade inteligível, a gente pode se referir a Deus de uma maneira um pouco mais própria, um pouco mais adequada. Por que isso acontece? Porque, bom, Deus não é sensível, né? Deus não é uma realidade sensível. Então, se a gente pegar o nome de coisas que são suprassensíveis, a gente vai acabar chegando um pouco mais perto de Deus. Não vai ter toda aquela complicação que estaria implicada caso a gente fosse usar, como eu disse, Pai, enfim, Senhor, para se referir a Deus. Né? Teria essa série de problemas que eu mencionei, e quando a gente fala em realidades suprassensíveis, a gente já está tirando parte dos problemas, né? Pelo menos esses que estavam ali referentes à matéria. Então, é mais adequado se referir a Deus como belo, como amor, como amado, como beleza, como bem, como bom, como bondade, porque são objetos não sensíveis, né? São objetos, vamos dizer assim, metafísicos, do que se referir por esses termos de Pai, né? Que, por exemplo, né? Pai e Senhor, que são conceitos imanentes, extraídos da matéria, né? Que, portanto, tem uma discrepância, né? Tem uma distância maior entre o objeto do qual foi extraído aquele conceito e Deus. E, por fim, ele dá uma terceira via, né? Que seria mais perfeita. Ele segue dizendo: mas, melhor ainda, né? Ele falou das duas formas, mas, melhor ainda, Deus pode ser designado negando-lhe todo o atributo, à medida que ele é superior a todos. É o supraessencial. E, portanto, o silêncio e a treva expressam melhor essa realidade supraessencial do que a palavra e a luz intelectual. Né? Isso aqui dá bastante o que falar. Mas vamos do começo, né? Melhor ainda, Deus pode ser designado negando-lhe todo atributo à medida que ele é superior a todos. Então Deus, a natureza de Deus, é tão vasta, né? É infinita, melhor dizendo, que quando a gente vai se referir a Deus, a melhor maneira de se referir a Ele é não dizendo nada acerca da sua natureza. A melhor maneira, então, de se referir a Deus não é dizendo que Deus é isso, é aquilo. Não. É dizer que Deus não é isso, que Deus não é aquilo. E assim a gente pode, de certa forma, ir comendo pelas beiradas, digamos assim. E por uma série de aparentes afastamentos da noção de Deus, a gente acaba se aproximando do que Ele é. Porque é isso que Ele é. Ele não é nada em específico. Né? Ele não é nenhuma natureza delimitada. Ele é infinito. Ele é ilimitado. Inclusive, esses termos, infinito, ilimitado, incriado, são termos que são exatamente negativos. Imóvel também, né, vai ser bem usado, né, quando a gente for falar do motor imóvel. Já falamos no vídeo do Aristóteles, mas enfim. Quando eu falo que algo é incriado, eu não estou atribuindo uma característica a ele. Eu estou negando uma característica a ele. A característica de ser criado. Da mesma forma, quando eu falo que ele é infinito, eu digo que ele não tem fim. Ele é privado de fim, nesse sentido. Né? Ele não é delimitado a ponto de ser algo fechado em si, que, portanto, termina. Né? Eu não dou fim a ele. Ele não tem fim. E ele é imóvel, não porque isso é uma característica que ele tem, mas porque ele não tem a característica da mobilidade. Ele não se move, portanto, eu digo que ele é imóvel. Que é a mesma coisa de dizer que ele não é móvel. Isso vale para o incriado, para o infinito, para o imóvel, para todas essas noções. E isso é muito, muito interessante, tem várias implicações legais também. Vamos vendo. Então ele é superior a todos os atributos. Qualquer atributo é uma forma de delimitação, uma forma de fechar aquele conceito, de tornar aquela coisa uma e não todas as outras. Mas não, Deus é infinito, Deus transcende tudo isso. E aí a gente percebe a inspiração neoplatônica aí. E aí não necessariamente do Próclo, né, como eu falei antes, mas do próprio Plotino. Né? E, claro, segue essa concepção para os outros neoplatônicos também, mas algo que começa com Plotino, talvez com Ammônio Sacas. Né, que é essa ideia de que, do uno, você não pode dizer nada.
O uno é inefável. Inclusive esse inefável também, esse i, né, é um prefixo de negação, como no imóvel, incriado e tudo mais. Então mais um exemplo, né? Mas enfim, por que o uno é incriado? É incriado não, é inefável. Por que eu não posso me referir ao uno como eu me refiro às outras coisas? Porque se eu digo algo dele, se eu digo que o uno é belo, por exemplo, eu estou causando uma certa, supondo uma certa divisão de natureza no uno. Porque eu estou dizendo que ele é uno e que ele é belo. Que são duas coisas distintas. Então ele comportaria alguma divisão. Se eu digo que ele é algo, que ele é uno e é algo, eu estou fazendo uma divisão já interna ao uno. Só que o uno, por definição, ele é uno, ele é unidade, ele não possui divisão. Senão ele seria 2, ou 3, ou 4, enfim. Mas não, ele é uno. Então por isso que a gente não pode se referir a ele de modo algum. A gente não pode se referir a ele com qualquer predicado que seja, senão o fato dele ser uno, porque senão a gente acaba quebrando essa unidade, acaba contradizendo, digamos assim, essa unidade. Mas aqui a gente vê que como eu falei, é que o Pseudo-Dionísio, ele admite ele admite graus de possibilidade da gente se referir a Deus, né? De maneira mais perfeita ou de maneira mais imperfeita, menos perfeita. Então com isso a gente consegue usar as palavras para se referir ao Deus, só que essas palavras não são exatamente, não estão exatamente delimitando a essência de Deus, não estão exatamente mostrando o que ele é. Da mesma forma, os conceitos das realidades suprassensíveis, como bondade, beleza, verdade, isso ainda assim é uma limitação de Deus. Quando a gente usa essas palavras para se referir a Deus, ainda é uma limitação da natureza dele. A gente ainda parece que não está alcançando tudo o que deveria. Mas quando a gente não diz nada, quando a gente nega atribuições a Deus, aí sim a gente não está fazendo nada de errado, digamos assim. Aí sim a gente pegou o jeito da coisa e não está tentando delimitar Deus de um jeito X ou Y para encaixar num determinado atributo. Então é isso que ele está falando. Então Deus pode ser designado negando-lhe todo atributo à medida que ele é superior a todos. É o supra-essencial. Ele é o supra-essencial. As coisas às quais a gente pode dar nome, elas têm essência. Este livro aqui, ele tem uma essência. Por isso que eu posso chamá-lo de livro e não de girafa, ou de elefante, ou de, não sei, desodorante, sei lá. Isso acontece porque ele tem uma essência. Ele tem um conjunto de propriedades que o tornam aquilo que ele é e o tornam distinto daquilo que ele não é. O fato do livro ser um livro não apenas o torna livro, mas o torna não girafa, não elefante, não computador, não luz, não geladeira, sei lá. Ele é ele e é diferente de todos os outros. Então a essência, dizer que algo tem uma essência, é limitar esse algo. É limitar esse algo àquilo que ele é, distinguindo-o de outras coisas, distinguindo do que ele não é. Então a essência sempre dá uma ideia de limite, de fim. Só que, como a gente estava falando, Deus é ilimitado. Deus é indefinido. Deus é imaterial, enfim. Ele é infinito, ilimitado, e isso já quebra a ideia de essência. A ideia de essência está sempre, como eu disse, relacionado a uma limitação de alguma coisa em uma coisa e não em qualquer outra. Cada coisa tem a sua essência, porque cada coisa se delimita de uma maneira diferente. São duas formas de falar a mesma coisa. Então ele é supra-essencial, ele está acima da noção de essência. Percebam que ele não está nem dizendo que ele não tem essência no sentido dele cair no não ser, dele cair no nada. Ele não está jogando Deus no nada, do tipo, Deus não existe. Não é isso que ele está falando. Mas é supra-essencial, está acima da essência, transcende a essência. Não é simplesmente, sei lá, a matéria. A matéria geralmente se atribui, tradicionalmente, a gente já viu aqui várias vezes, se atribui o não ser, aquela realidade mais degradada, que ou não é por si mesma, ou menos é. Que tem menos ser. Não é isso que ele está fazendo. Ele não está
colocando Deus como se fosse a matéria. Ele está colocando que Deus está acima das essências. Não simplesmente privado delas, como se fosse uma limitação de Deus. Uma limitação no sentido pejorativo, né? Deus é infinito. Deus está acima das essências. Deus está acima do ser. E, portanto, né, sendo ele essa realidade misteriosa, essa realidade nebulosa que está para cima das coisas que são definíveis, que são inteligíveis, que a gente consegue captar, o silêncio e a treva expressam melhor essa realidade supraessencial do que a palavra e a luz intelectual. Então, a gente está bem acostumado, né, a se referir a Deus como luz, né, como fonte de luz, aquele que clareia, aquele que dá sentido, né? Todas essa a noção de luz, ela está muito associada, né? É até meio difícil de explicar isso sem usar uma figura de linguagem visual. Mas a luz, quando a gente fala que algo está claro, algo está nítido, sempre quando a gente precisa clarificar alguma coisa, é porque algo está obscuro, nós não entendemos, e vamos lá e precisamos clarificar, né? Precisamos deixar aquilo claro para que a gente entenda, né? E porque é assim que a luz funciona, né? Se eu estou de olhos fechados, eu não vejo nada. Eu não vejo distinção, eu não vejo definições, eu não vejo limite se eu estou de olhos fechados. Mas se eu abro meus olhos, eu passo a ver que o telefone é uma coisa, que o tripé do telefone é outra, que a minha mão é uma coisa diferente, que tem um monte de coisas aqui no escritório que são distintas, né? A luz, ela deixa tudo claro, ela deixa tudo mais inteligível. Tudo mais inteligível. A luz está sempre muito associada com o conhecimento. Figurativamente e até também realmente, né? Não à toa, Aristóteles começa a metafísica, o primeiro livro da metafísica, dando uma ênfase para o sentido da visão diante dos outros sentidos, né? Que a gente capta mais distinções, né? Dos sentidos é o que faz com que a gente mais capte as coisas. E entenda, e gere conhecimento, portanto, né? Enfim, mas isso é outro assunto, dá para aprofundar isso muito mais. Mas o ponto é, a ideia de luz está muito associada ao conhecimento, a ideia de conhecimento, por tudo isso que eu acabei de falar. E dá para tratar isso de várias outras formas também. Mas de forma resumida é isso. E, como Deus não pode ser inteligido por nós, como a gente está vendo, né? Deus não tem limite, Deus está acima, Deus é supra-essencial, Deus é ilimitado, Deus é infinito. O que parece fazer mais sentido da gente usar para se referir a Deus, né? Para expressar Deus, é o silêncio e a treva, do que a palavra e a luz intelectual. Então, se a gente está acostumado a ver que Deus é fonte de luz, o que não está errado, né? Não é uma figura de linguagem errada ou totalmente inapropriada, de fato não é, mas se a gente está acostumado a ver Deus como luz, enfim, com aquele que traz luz, né? traz esperança, o que quer que seja, traz coisas claras, luminosas e faz com que as coisas façam sentido, aqui ele traz uma noção que parece que é oposta, né? Ele fala, não, Deus é treva. A treva faz com que a gente entenda de fato bem melhor o que é Deus, e não a luz, né? A treva faz com que a gente reconheça que a gente não sabe o que é. Tipo, a gente pode se aproximar, a gente vê um pouquinho, faz analogias, mas em última instância a gente não consegue saber o que é de fato. A gente só pode negar atributos a Deus. E é por isso que Deus, se a gente for usar uma figura de linguagem para se referir a Deus, é melhor usar a noção de treva do que a noção de luz, né? Exatamente porque Deus não é inteligível, como as coisas tocadas pela luz são, né? Como essa figura de linguagem da luz geralmente está associada à inteligibilidade, à clareza, a você entender as coisas, né? A gente não entende Deus. A gente entende por umas relações que a gente faz, né? Como eu falei, Pai, Senhor, mas sempre por uma via muito imperfeita, né? O único jeito é assumir que Deus é treva. E assumindo que Deus é treva, e assumindo que Deus pode ser expresso como treva, a gente se nega a falar coisas dele, e daí vem o silêncio, né? Daí vem o silêncio, que ele fala do silêncio e da treva, que são melhores do que a palavra e a luz intelectual.
Então, o silêncio acaba sendo uma forma da gente se referir a Deus, né? O não falar parece que aproxima mais a gente de Deus do que o falar. Porque a palavra, a gente dá nome para aquilo que a gente entende, para aquilo que a gente percebe. E sem luz a gente não percebe nada. Então essas noções estão relacionadas. E se a gente não percebe Deus, e se a gente não entende Deus, bom, o que resta fazer é ficar calado, né? É ficar em silêncio. Então, é até muito bonito isso. Eu, pelo menos, acho muito bonito. É um autor que... Eu nunca li as obras originais, já li bastante sobre ele em outros lugares, mas tenho muita vontade de me aprofundar principalmente nisso, né? É muito interessante. E isso exerce influência sobre Santo Tomás de Aquino e também, como eu falei, sobre todo mundo que veio depois, né? Acho que... Não sei se tem alguém que não foi tocado por essa noção. Realmente é uma noção muito mais profunda, muito mais esclarecedora, para usar a piadinha aqui, né, que estamos falando que luz não serve para exprimir o negócio, enfim. Mas essa teoria dele é muito mais esclarecedora a respeito da nossa relação com Deus, para a gente se referir a Ele. Eu, pelo menos, gosto bastante. Eis o trecho mais significativo da teologia mística. Teologia mística, uma das obras de Pseudo-Dionísio. A causa boa de todas as coisas pode ser expressa com muitas e com poucas palavras, mas também com a ausência absoluta de palavras. Então, com muitas palavras, né, advindas da realidade sensível, também com poucas palavras, né, tiradas da realidade inteligível, né, a bondade, a verdade, são coisas mais simples, mas também com a ausência absoluta de palavras, né, que foi tudo isso que a gente acabou de abordar. Com efeito, não há palavra nem inteligência para expressá-la, porque está colocada suprasubstancialmente além de todas as coisas. E só se revela verdadeiramente e sem nenhum véu para aqueles que transcendem todas as coisas impuras e puras, superam toda a subida de todos os cumes sagrados, abandonam todas as luzes divinas e os sons e discursos celestes, e penetram na escuridão, onde verdadeiramente reside, como diz a Escritura, aquele que está além de tudo. Então a gente precisa transcender tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é sensível, tudo aquilo que... Todas essas realidades inferiores, a gente precisa asceticamente subir a Deus. E o silêncio parece ser ter um papel muito importante nesse processo, né? Dado que não podemos falar de Deus e tudo isso que a gente já abordou. E transcendendo tudo aquilo que é sensível, também aquilo que é inteligível e inteligente, né, e também transcendendo aquilo que é inteligível e inteligente, o homem pode aderir àquele que é completamente impalpável e invisível. Né, percebe que ele já usa aqui, ó. Ele é impalpável, né, eu não posso tocá-lo, e ele é invisível, ou seja, negando o predicado da visão, aí, né, da visibilidade. Ele não pode ser visto, não pode ser tocado. E é só a partir daí que eu posso ter um contato com ele. E pertencer completamente àquele que tudo transcende e a nenhum outro, pela inatividade de todo conhecimento, tornando-se capaz de conhecer para além da inteligência por meio do nada conhecer. Então é muito interessante que tem uma pegada meio paradoxal aí, né? Apesar de fazer muito sentido. Né? Isso não é nenhuma contradição, mas é algo que aparentemente é meio paradoxal, né? Porque pela inatividade do conhecimento, então cessando nossas faculdades de raciocínio, de intelecção, de lógica, tornando-se capaz de conhecer para além da inteligência, por meio de não conhecer nada. Então é assumindo o nosso desconhecimento completo a respeito de Deus, dada a sua absoluta transcendência, e tudo o que falamos, nós não podemos simplesmente, a partir do momento em que a gente assume que não conhece nada dele, é que a gente pode, então, conhecer algo. É cessada essa pretensão de conhecê-lo, né, no sentido intelectual, lógico e tudo, conceitual, enfim, que nós conseguimos conhecê-lo verdadeiramente. Isso, por mais que pareça um pouco paradoxal, né, aqui parece que ele está falando de um conhecimento que não é um conhecimento do raciocínio, né, é um conhecimento
por uma certa presença, né, do Uno. Eu já estou pensando no neoplatonismo, né, que é igualzinho ao neoplatonismo, já vou falar disso. Mas parece que é um conhecimento que vem de um contato íntimo com Deus. Não é um conhecimento que se dá na nossa cabeça, nas nossas faculdades intelectuais. Não é um conhecimento como eu conheço, por exemplo, a anatomia do coração humano, por exemplo. Eu posso saber o nome de todas as artérias, todas as veias que entram, saem de lá, dos ventrículos, átrios, de tudo aquilo que tem ali no coração. E eu vou estar conhecendo o coração. Mas esse tipo de conhecimento a gente não pode ter de Deus. O conhecimento que a gente tem dele parece que é distinto. Porque ele usa um vocabulário aqui que é muito platônico, né? Muito neoplatônico. Né? Porque ele fala aqui em aderir àquele que é completamente impalpável e invisível. E ele fala em pertencer completamente àquele que tudo transcende. Então, essa coisa de pertencimento, de adesão, de unidade, né? Isso aí, no vídeo do Plotino, foi abordado bastante. Né? É um processo ascético de identificação com o Uno. Chega um ponto em que não existe mais diferenciação entre você e o Uno. Vocês são a mesma coisa. Segundo o Plotino, isso pode ser alcançado em alguns momentos na vida. Né? Eu não sei até que ponto que o Dionísio, enfim, adota exatamente isso como é colocado pelo Plotino. Claro, aqui a coisa foi muito mais cristianizada, evidentemente. Mas é algo muito parecido. Né? É um conhecimento que não se dá pelo raciocínio, pela inteligência, mas se dá por uma presença. Né? Parece que se dá por uma identificação de algo mais profundo do ser humano com aquilo que é o absoluto, o Deus, o Uno, a unidade, a mônada, com o bem, né? Enfim, como queiram chamar. Então é muito curioso isso, e a gente percebe também aqui um traço neoplatônico muito, muito evidente. E antes da gente finalizar aqui, né, o que o Reale fala no capítulo é basicamente isso. Só que tem os textos auxiliares depois, e eu acho que é a primeira vez que eu faço referência a eles, mas é muito interessante porque o Dionísio, ele, nesses textos complementares que o Reale coloca aqui, né, textos tirados diretamente das obras dos autores, né, ele fala aqui sobre esse processo de negar as coisas sensíveis, depois negar as inteligíveis e depois chegar a Deus por uma via negativa. Todo esse processo intelectual / ascético que a gente descreveu aqui, ele diz que está presente num momento da Bíblia muito específico, no Êxodo, em Moisés, né, em algo que acontece com Moisés. E eu vou ler a passagem aqui para vocês, e é bem interessante, porque realmente a gente pode traçar paralelos muito, muito evidentes. Né? Parece que realmente ele alcançou algo que estava oculto ali. Não é, portanto, fora de propósito o fato de que o divino Moisés recebe a ordem primeiro de purificar-se, e depois de separar-se daqueles que não estão puros, e, portanto, depois de completa a purificação, ouve as trombetas de muitos sons, e vê muitas luzes, de que emanam raios puros e difusos em muitas partes. Então ele se separa da multidão, e, com os sacerdotes escolhidos, toca a sumidade das alturas divinas. E aí não tem relação direta com Deus e não o vê, pois Deus é invisível, mas vê apenas o lugar em que ele se encontrava. Então, Moisés se liberta de todas as coisas que são vistas e das que veem, e penetra na escuridão verdadeiramente secreta da ignorância, na qual faz calar toda percepção cognoscitiva e adere àquele que é completamente impalpável e invisível, pertencendo completamente àquele que tudo transcende e a nenhum outro, nem a si, nem a outro, unido em um modo superior àquele que é completamente desconhecido, mediante a inatividade de todo conhecimento, e capaz de conhecer para além da inteligência, como não conhecer nada. Aqui no final ele emenda com aquilo que o Reale já tinha citado antes. Mas, nesse momento, é muito interessante, porque ele vê que Moisés, quando vai encontrar Deus, Deus, quando chama Moisés, faz com que Moisés passe por um processo de purificação.
Aliás, primeiro um processo de purificação, né? Ele se afasta daqueles que são impuros, ele mesmo se purifica, aí dando a entender que ainda é num grau sensível da realidade, né? Num grau material da realidade, no âmbito material da realidade, e aí depois ele sobe um pouco mais, e aí começa a ouvir trombetas, a ver luzes, né? Isso aí simbolizando, né, evidentemente, aquilo que a gente falou da luz, né? A luz é o conhecimento, é aquilo que clarifica, que distingue, né? Então, saindo da sensibilidade, das paixões e tudo, ele chega no grau da intelecção. E ele capta os conhecimentos, as realidades inteligíveis. Mas, depois chega um momento em que isso deve cessar e ele vê, então, a escuridão de Deus, né? Ele vê o lugar onde Deus estava, né? Ele vê uma escuridão. E ali, né, no momento em que ele vê isso, em que ele se depara que ele tem contato com essa realidade, é que ele pode, por fim, ter o contato com Deus, né? Fazer essa adesão a Deus, pertencer a Deus, não como ele, mas como algo que está junto de Deus, né? Ele pode ter essa experiência transcendente. Apenas depois de passar pela sensibilidade, transcender a sensibilidade, indo para um plano de intelecção e de conhecimento, e depois transcendendo o conhecimento, vivendo que não conhece Deus, né? E através desse não conhecer Deus, que ele pode, enfim, se aproximar dele, né? Então, parece que isso já está presente aqui no Moisés, uma imagem muito, muito bonita e muito, muito próxima. Realmente são coisas que dialogam bastante, né? Dá para ver bem essa teoria dele expressa, essa teologia negativa, apofática dele, representada na Bíblia, né? Inclusive, o nome desse método, né, digamos assim, para se referir a Deus, é precisamente teologia apofática, né? Eu não sei se eu mencionei antes só a teologia negativa, né? Pode ser dita dessa forma também, mas teologia apofática também é um nome possível. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo seguimos falando da patrística grega, faremos mais 2 vídeos sobre ela ainda. Depois entraremos na patrística latina, falaremos de Santo Agostinho, né, que foi o ápice, né, da patrística latina, provavelmente. E depois entramos na escolástica, e aí a gente segue com o programa do nosso curso aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Considerem, repito, apoiar o canal no Apoia-se, mandar um Pix aí, caso você não queira apoiar mensalmente, comprar os livros pelo link na descrição, fazer alguma coisa aí pra me ajudar aqui, tá? É muito legal, ninguém é obrigado, mas eu fico muito feliz, sério. Sempre que eu vejo que entrou um dinheirinho ali, eu fico muito grato, assim, sério, realmente é muito bom. Mas enfim, agradeço de coração a vocês por terem assistido, espero que tenham gostado, espero que tenha sido de bom proveito pra vocês, e façam todas essas coisas que vocês sabem que tem de fazer. Inscrevam-se no canal, deem like no vídeo, comentem alguma coisa se vocês acharem que vale a pena, e divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, tá bom? Valeu, galera, abraço!